Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do NS Tech Talks. O tema hoje aqui, como sempre, é falar de tecnologia aplicada à logística. A gente vai dar um mergulho no processo de roteirização. A gente sabe que cresce absurdamente a excelência em nível de serviço para conquistar e reter clientes. Também aumenta as restrições quando a gente fala de janela de entrega, perfil de entrega, tempo de rota, a própria rota que a gente tem disponível para passear, né, e fazer as nossas entregas de uma forma eficiente. E a ideia aqui é a gente poder entender a evolução desses processos e também os ganhos que a gente pode ter. A gente sabe que os desafios de implementação completa de uma roteirização não são pequenos, mas ao mesmo tempo as oportunidades de ganho são gigantescas. Então eu queria aqui agradecer primeiro e apresentar os nossos convidados. Primeiro, Jarbas Machado, gerente de logística da Sorocaba Refresco. Bem-vindo, Jarbas. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Guilherme Giordano, Revenue Director da Routize. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jarbas, pela oportunidade aí também. E a Lara trazendo conteúdos pra gente, né, Lara? Olá, sempre um prazer. Que bom, seja muito bem-vinda. Jarbas, começar com você. A gente vive a logística há um certo tempo, né? Os nossos cabelos e barbas brancas já falam. O que você viu de evolução no processo de roteirização nesses últimos 5 a 10 anos? Você que atua no mercado de alta capilaridade, né? Bom, eu vivi um momento bem inicial, né? Vamos falar assim, bem tupiniquim, como era construída as soluções de utilização. Na verdade, nem tinha, ainda tinha uma ideia de distribuir rotas com um alfinetinho no mapa na parede. Mas, ao mesmo tempo, começou a ter um entendimento do que é o papel de uma logística dentro de um negócio. E a gente começou a trabalhar assim, a logística não é uma área de despesa, é uma área que ajuda a aumentar a receita. E quando a gente pensa em uma logística que aumenta a receita, a gente tem dois olhares fortes nisso. O primeiro é, para aumentar a receita, eu tenho que garantir o nível de serviço para o cliente. Um cliente satisfeito, compra mais. E ao mesmo tempo, eu tenho que ter um preço, eu tenho que ter um custo competitivo, senão eu encareço o preço na ponta e isso faz menor atratividade para os nossos clientes. Então, essa combinação de custo competitivo com alto serviço é o desafio, aí que entra a evolução da roteirização. A roteirização é fundamental para trazer esse benefício de serviço e de custo competitivo. Que legal, e até pensando, Lara, até as minhas empresas esperam coisas similares. Você me trouxe o seu conteúdo, eu já me lembrei de outro da Lara. Fala, Lara, você. Exatamente. Uma pesquisa da empresa americana Bring aponta que 53% dos embarcadores vem exigindo cada vez mais visibilidade nas operações, mas só 18% deles realmente têm essa visibilidade implementada, né? E é interessante destacar que 41% dos respondentes da pesquisa, eles colocaram os processos manuais e antigos como o principal desafio das operações de last mile. Então teve gente que ficou no manual do mapa lá. Mas não é mais o cenário hoje, Giordano. Você está atuando bastante no mercado, dentro da Routize, indo para o mercado oferecer uma solução de tecnologia, mas também tem um lado de um nível de serviço a custo otimizado, com um crescente de restrições. Como é que é isso dentro do processo de roteirização? Tá mais fácil, dado a facilidade de dados e processamento, ou não? O que a gente vê no mercado ainda são dois extremos, né? Empresas que estão na vanguarda, por exemplo, como a Sorocaba com a Coca-Cola, que partem para a adoção de ferramentas e aí elas vão buscando a excelência de implantação, né? E nessa excelência de implantação, elas começam a querer deixar a ferramenta trabalhar. E o que quer dizer isso? É colocar todas as restrições operacionais lá dentro da ferramenta. Para quê? Para que um modelo matemático parrudo consiga realmente transformar essas rotas em rotas mais produtivas. Né, Jarbas? Você tinha comentado aqui no café sobre o ganho de produtividade que vocês tiveram ao longo dos últimos anos aí, né? Exatamente. Assim, quando no início, quando começou a falar em logística no Brasil, enfim, você tinha o papel da pessoa que roteirizava, ele tinha um viés muito grande ele tem que emitir as cargas para o processo fluir. Não pode ser gargalo, né? Não pode ser gargalo. Tem muitas pessoas trabalhando, dependendo dessa autorização para começar a carregar os caminhões, despachar, fazer expedição. Então a pressão que tinha nas pessoas era fazer isso. Agora você imagina fazer isso sem nenhuma inteligência. Então, o que está vindo tecnologia é justamente para tirar essa pressão de despachar
para despachar produtos e cargas, para criar uma inteligência que o sistema faz isso. E aí você melhora a cada rodada. E melhora, e você consegue garantir que aquela roteirização tem uma inteligência melhor possível para aquela dinâmica, porque é muito dinâmico, cada dia é um comportamento, a roteirização. Então, naquele dia, o sistema capturou a melhor produtividade possível dentro do conceito de serviço e de custo. E aí, você libera as cargas rapidamente e o processo continua. E a gente ainda vê o outro extremo de atuar com tecnologia ou não, que é atuar lá, como você falou, né, no alfinetinho e tal. Semana passada eu estava fazendo um assessment numa empresa e eles, assim, conseguem tocar uma operação de grande volume ainda com a fotinho do caminhão lá, a placa na parede, assim, ó, esse caminhão o caminhoneiro tá de férias e tal. Então, assim, tem os dois extremos. O que acontece é que, como o Jarbas bem comentou, né, além da questão de nível de serviço, a exigência de custo tem sido muito maior. E aí, você acaba indo buscar custo em tantas outras coisas, sendo que a parte da roteirização tá ali, tá na mão, é uma chave tão fácil de você virar os processos e adequar e trazer ganho para o seu negócio, que a gente tem que ir convencendo as empresas aí a adotar, né? E vem assim... O que acontece, né, e vem acontecendo nos últimos tempos é uma complexidade, né? Você olha cidades com mais restrições, clientes mais exigentes, mão de obra mais curta, mão de obra mais difícil. Então tem uma complexidade que vem vindo e se você ficar no modelo tradicional, dificilmente você vai conseguir performance. Então a performance vem exatamente de você pegar essa complexidade, achar inteligências para construir soluções robustas, eficientes e que garantem o nosso desafio. Um ponto que eu trabalhei na Souza Cruz, que também tem esse modelo de, na época, de virar tudo muito rápido, tinha uma pressão muito grande em quem roteirizava. Mas também você tem muito mais dado, muito mais informação para roteirizar. Como é que fica isso? Você não perde qualidade roteirizando mais rápido? Então, esse é o dilema da roteirização, né? A roteirização, ela é, no final das contas, resolver um problema matemático, né? É um problema matemático que, assim, para você ter ideia, se você tiver mais do que 15 entregas numa rota, o número de variáveis envolvidas nesse problema matemático já é maior do que o número de estrelas da Via Láctea, tá? E aí, o que acontece, né? Bom, você coloca junto dessa ordem de entregas as restrições operacionais, a janela de cliente, tamanho de veículo que entra num lugar ou não entra no outro. Exigência de serviço, exigência de serviço, né? Você vai entregar numa padaria ou numa casa noturna, né? Os horários são totalmente diferentes. E aí, então você traz mais complexidade para esse modelo matemático. E aí me diz, Jarbas, uma operação pode ficar esperando muito tempo a roteirização acontecer para colocar as cargas para fora? Exatamente, esse era o grande dilema, porque se você prioriza inteligência, você não despacha, você não... Então, como é que você... Qual que é o ótimo, né? Qual que é o ótimo? O ótimo é trazer, não deixar na cabeça das pessoas, e sim... Num sistema. Esse é o pulo do gato, é você sair de um conceito extremamente humano, e botar inteligência. Lógico que, quando você cria inteligência, as pessoas de processos são fundamentais para ajudar a criar essas inteligências, criar essas lógicas todas. E aí, quando você fala puramente na roteirização, você tem um olhar da roteirização específica, de como eu consigo, com esse material que eu tenho, com esse perfil de frota, eu consigo entregar. Mas também tem outra variável importante, o que eu preciso fazer em torno da roteirização para que ela, com a inteligência, entregue o melhor possível. Aí está pensando em perfil de frota mais adequada. Até a retroalimentação. Né, de você alimentar os nossos colaboradores. Tem colaboradores que trabalham melhor com um tipo de veículo em relação ao outro. Então você vai começar a combinar mais coisas em volta para que a roteirização tenha, de fato, a melhor performance. A gente falou de custo e serviço aqui, mas, Lara, não tem um número também que tem outros impactos na roteirização, não? Sim,
uma matéria da Forbes, né, apontou que os principais ganhos com a roteirização estão a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera, né, algo bem relevante, a melhor utilização da frota disponível, respeito às legislações trabalhistas e de circulação, como rodízio, por exemplo, e ainda leva a uma melhor experiência do cliente, né, porque com rotas mais otimizadas a gente faz entregas mais rápidas e dentro do prazo. Esse é um bom ponto, porque quando você fala em emissão de gás carbono, você pode envolver a tecnologia do caminhão em si, esse é uma específica, mas também você fala assim, para eu entregar, hipoteticamente falando aqui, entregar 100 mil caixas, uma unidade, eu preciso de 100 caminhões. Um perfil de fator menor, eu vou ter 100 caminhões na rota. Se eu trabalho inteligência e eu posso reduzir isso para 70, eu economizei 30 caminhões. Então, talvez o seu ganho de emissão seja maior do que uma troca pontual. Exatamente. Então, esse é o conceito de como você vai... E volta ao ponto de Giordano também, de talvez a oportunidade esteja mais perto de você do que parece, né? Porque a gente vê aprovações, né, de elétricos, mas talvez não seja tanto o caminho. Eu ia comentar sobre isso. A gente vê, hoje em dia, uma forte tendência de migrar para os veículos elétricos, né? Mas a gente sabe que o veículo elétrico, além de ser um investimento muito alto, tem uma restrição de infraestrutura ainda, né? Onde você vai carregar, a distância máxima que você pode percorrer para você não ficar sem carga ali, travar o veículo e tal. Então, assim, ainda é uma tecnologia que está amadurecendo. E aí, quando você começa a olhar para a ESG, você tem outras alternativas, né? Por exemplo, só o fato de você andar com a tua frota calibrada, com o pneu calibrado corretamente, é 5% de economia de emissão de gases poluentes. Por quê? Porque consome 5% a menos de combustível. E aí, no meio disso, você tem outras alternativas, como, por exemplo, a roteirização. Com a roteirização, você consegue reduzir até 40% da tua distância percorrida, e isso é veia, né? Redução de combustível, redução de pneu na veia, além de melhorar a parte do S, né? De reduzir a jornada de trabalho do motorista. Pode falar, Tio. E a gente tem um mindset muito voltado ainda, né? A cultura de apagar incêndio, né? Então, quando você pensa... Ia ser esse meu ponto agora. E quando você pensa... Ainda mais na logística. De apagar o incêndio custa mais caro em tudo. Sim. Tem mais efeitos nocivos ambiental, enfim. Quando você pensa em mudar a mentalidade de pensar que eu quero ter um caminhão nas condições ótimas de trabalho. Para que os caminhões estejam nas condições ótimas de trabalho, tem que fazer um trabalho muito grande antes de preventiva, preditiva, prescritiva. Isso pensando só o equipamento. Só equipamento e tecnologia. Depois tem a pessoa capacitada, o armazém. Exatamente. Aí junta, então, quando você pensa desse jeito, você começa a ser preditivo, preventivo em várias frentes. Quando você pensa na autorização que traga a melhor solução possível, ela não pode ser reativa, ela tem que ser discutida antes. Eu tenho que dizer... Mas é interessante até fazer um jabá pro Rutize aqui, porque vocês nasceram como roteirização, mas vem lançando agora soluções mais pensando no ciclo do pedido como um todo. É um pouco isso, né? Eu não posso olhar só a otimização de rotas, senão dar Waze para todo mundo e acabou, né? É olhar isso dentro de um ciclo maior. Aí tem um ganho maior também? Exato, porque assim, você pega coisas como uma operação mais dinâmica, tá? Onde eu já estou com meus carros na rua para fazer entregas, por exemplo. E eu tenho as coletas a serem feitas. Eu vou colocar um outro caminhão na rua para fazer aquela coleta, ou eu vou olhar dentro da minha rota, das minhas rotas que estão sendo feitas, quem tem espaço dentro do baú, quem está com um SLA que permite desviar um pouco da rota, quem vai desviar menos, para já fazer aquela coleta de maneira dinâmica, sem colocar um novo veículo poluindo na rua. Então esse tipo de coisa é bem... Acontece olhando todo, exato, né? Exato. E você, pegando de novo um pouco desse histórico, a gente falou aqui de ganho de nível de serviço, né? E aí, lógico, tem uma questão de conquista, captação e gestão desses clientes, e muito de custo. O que mais que você percebe que um processo de roteirização, ou essa roteirização ampliada, né, que a gente está falando aqui, traz de ganho para a operação logística ou para o próprio negócio? Bom, além, obviamente, do custo e da atratividade para o cliente, né, de serviço, eu acho assim, quando você entrega uma rota execuível para um motorista, ele vai conseguir executar essa rota no tempo hábil, volta para casa mais feliz, eu diminuo
risco da pressão de entregar, isso ajuda na parte de segurança. Verdade. Então, são até na retenção, né? A gente está vivendo uma fase de escassez de mão de obra, né? Até na retenção. Então, e quando a gente fala de roteirização, também tem que levar em consideração, né, a forma como eu coloco os produtos dentro do caminhão, que é um conceito. Tudo isso a gente olha, eu quero ter a melhor produtividade possível no caminhão, mas eu quero também que esse caminhão tenha menor número de movimentos lá fora. Então, a forma como reduzir esforço físico, conforme a trabalhabilidade mesmo. Então, por isso, quando você perguntou, roteirização, ele está dentro de um ciclo, ele está dentro do ciclo. Eu tenho que olhar o que está em torno disso, desse ciclo, para que, de fato, eu tenha uma boa performance, que atenda com as nossas demandas, que é custo, serviço, um motorista, um colaborador feliz, satisfeito, sem gerar passivos sociais, passivos ambientais. Então é uma série de processo bem maior, né? Você pega uma coisa que eu aprendi com vocês lá, né? Sobre não só a roteirização e como que depois você vai colocar isso tudo dentro da carga para o motorista ter ali uma ergonomia melhor, mas antes da roteirização, como é que vai ser o calendário da tua equipe de vendas, né? Assim, se você quer ter, vamos pegar uma cidade e dividir em 4 quadrantes, se você quer ter uma boa densidade de pedidos e entregas para fazer uma rota eficiente, você precisa concentrar também os dias que a tua equipe de vendas vai para esse quadrante, depois para esse, para que as tuas entregas também estejam concentradas depois, né? Isso é uma coisa ao pedido, anterior ao pedido, exatamente. A geração do pedido tem que ser coordenada. Exatamente. E quando a complexidade de uma roteirização de vendas, quer seja virtual, quer seja física, ela não é simples, porque o marketing, né, ele gosta de olhar os clientes de não maneira todo mundo igual. Tem clientes que são diferentes, clientes que exigem uma presença muito mais frequente, tem um nível de serviço diferente. E como é que você combina isso tudo na geografia? Então você precisa entender um pouco. E no tempo, né? E no tempo. Você pode ter SLAs diferentes, só que aí você acaba caindo na ideia lá das restrições operacionais. Aumenta a restrição. Então, assim, a complexidade é grande. Quando você define uma estratégia da tua empresa, obviamente você pensa muito em como eu vou garantir a melhor eficiência para o meu cliente para que eu venda mais. Né? O que eu faço para ele, para que ele... Facilitar, né? Para que ele me compre mais. E quando eu penso assim, aí vai de A a Z aí as demandas. Aí traz isso para dentro e eu vou organizar todo o supply para atender essa demanda. Então, você começa a olhar isso tudo, gera um monte de complexidade, né, Jordano, para o ciclo do pedido, que envolve perfil de frota, que envolve equipe, que envolve qual a melhor solução logística. É muito mais uma jornada do que uma simples implementação de sistema. Você começou falando da importância da retroalimentação, agora a gente já falou até de falar do pré-momento do pedido, que é a autorização de venda, né? Agora pensando 2 lados, mercado e equipes. As equipes estão mais preparadas, Jabas, para trabalhar com tecnologia, para tirar tudo que essa tecnologia pode dar, para conseguir retroalimentar? Você percebe isso? Seja motorista ou analista de rotas, está mais preparado para usar a tecnologia? Eu acho que esse é um processo, né? Eu sempre passo uma brincadeira assim. Quando começou lá no passado a agricultura, né? O pessoal que parou para plantar e usava a enxada. Aí daqui a pouco veio o trator e assim, a decisão, eu fico na enxada ou vou pro trator? Naturalmente as pessoas foram pro trator, todo mundo tá feliz. Eu acho que essa jornada lógico, na devida proporção é mais ou menos assim. As pessoas hoje estão também antenadas com isso. E a gente não quer mais que as pessoas ficam fazendo coisas puramente física, trabalho braçal, repetitivo. Verdade. A gente quer que as pessoas pensem, tragam inteligência. E isso é um processo legal e todo mundo gosta disso. Olhando do ponto de vista administrativo, mais analítico. Quando você olha na parte braçal, as pessoas que, infelizmente ou felizmente, vai precisar de mão de obra física, tudo que você puder fazer para evitar que ele consiga fazer o seu acerto rápido, não tenha que movimentar menos, menos esforço físico. E isso ajuda, ele entende, a gente coloca não só tecnologia do ponto de vista de soluções sistêmicas e tal, mas também hardware, né? Alguma coisa que coloca no caminhão em container para facilitar. Então, tudo isso, a equipe da ponta, ele percebe que a empresa está
se dedicando, trabalhando, isso tem um bom olhar. Mais a tecnologia um bom olhar como aliado, para isso, como aliado, isso é muito importante. Um exemplo desse trabalho manual, né, um dado super recente do Wall Street Journal, agora de janeiro de 24, mostrou que os motoristas gastam 28% do seu tempo buscando endereços. Isso é bizarro, né? 28%. Que loucura, que loucura. Então, de um lado é isso, né? Começa a perceber que a vida dele vai ser mais dinâmica e eficiente se ele tiver tecnologia associada. Exatamente. E o mercado? O mercado entende com calma essa construção? Porque você falou números chocantes aqui, você pode falar de 5, 10, 15% de economia de frete, é uma conta grande para muitas empresas. Como que é essa expectativa, essa ansiedade de buscar esse resultado? Eu acho que depende de quem você conversa dentro da empresa, né? Se você está conversando ali com altos executivos, CFO, COO, os gestores, todo mundo tem esse anseio de ganhar produtividade e eficiência da operação. Mas quem está ali no dia a dia ainda desconfia um pouco disso, né? Porque fala, caramba, será que meu processo vai funcionar? Será que eu vou conseguir resolver? Hoje em dia, o roteirizador que eu tenho aqui, ele cria a rota, mas depois eu vou dando meus laços aqui, vou ajeitando e tal. E tá bom, demora 2 horas depois da roteirização, mas sai. Aí você fala, puxa, mas se você gastou mais 2 horas, são 2 horas a menos de entrega, então você teve que colocar mais caminhão na rua, né, para conseguir entregar todo mundo dentro do prazo. E aí volta um pouco naquele tema que a gente estava falando, né? Como que você consegue fazer com que as tuas restrições operacionais elas consigam ser manipuladas dentro de um modelo matemático complexo com muita performance? E aí entra a nossa coqueluche do momento, que é a inteligência artificial, né? Então, assim, o que aí, fazendo um pouquinho de jabá da Rotize mesmo, já né? Vem sendo aplicado, é isso? O que a gente... É justamente da onde surgiu a nossa atuação, né? Que é aplicar algoritmos de inteligência artificial para conseguir que esses modelos matemáticos sejam resolvidos com uma performance gigantesca, com uma performance muito rápida. Apesar da complexidade. E isso faz com que a pessoa da operação lá também se sinta muito confortável de falar, puxa, olha só, a resposta que o modelo deu é boa o suficiente e foi muito rápida, tá bom, confio nessa ferramenta. E também você vem falando desde o início, e talvez isso ajude também as pessoas, é muito a 4 mãos, né? Tecnologia com pessoas, porque precisa do acompanhamento de campo, precisa entender como é a vida real para o sistema funcionar melhor sempre, né? Importante isso pra caramba, porque tecnologia nenhuma vai fazer milagre. Ela vai fazer milagre quando tem pessoas que conhecem o processo e usam a tecnologia a seu favor para gerar resultado. Então, não vai conseguir tecnologia isolada das pessoas, dos processos. Quem conhece o processo, quem está lá. Então, cada empresa tem lá a sua estratégia, o seu modo, né? Então, e aí voltando um pouquinho no tema que o Jordan comentou, achei importante. Hoje, uma inteligência artificial faz esse processo. Até pouco tempo, a gente tinha que fazer simulação. Você roteirizava hoje, entregava. E durante o dia, no dia seguinte, pegava aquela roda e vou começar a brincar com ela. Você tinha alguma inteligência diferente para preparar para o dia seguinte. Então você vê o trabalho que era para achar a melhor inteligência. É verdade, vai diminuindo o tempo e melhorando a qualidade. Né, da entrega. E isso acaba também atendendo às necessidades do marketing, de vendas, porque assim, o que as equipes comerciais elas querem? Elas querem o menor tempo entre a venda e a entrega do produto, né? Verdade. Porque aí o cliente vai estar super feliz, comprando sempre e tal. Então, se você não tem mais esse dia inteiro que o Jarbas estava comentando, né? Que, fiz o planejamento, ficou bom, beleza, o meu período congelado agora é para depois desse dia que já está planejado. Se eu consigo fazer isso rapidamente, o meu período congelado diminui e eu consigo diminuir o meu tempo de entrega, entendeu? Pode falar. Enquanto os negócios são sazonais, né? Durante o ano você vende mais determinado produto mais rapidamente, enfim. E cada empresa tem a sua sazonalidade. Se você tem um processo de robusto, de inteligente, você responde muito melhor nos picos.
Porque nessa hora que você consegue trazer Estressar a solução, a melhor produtividade, e com o mesmo ativo que você tem, você produz mais, sem levar, logicamente, respeitando a jornada de trabalho. Então, tudo isso é possível desde que você tenha realmente tecnologia e o processo... Tem um ponto que me veio aqui. Você acha que tem um fim, essa roteirização? Uma hora fala, agora está ótimo e pronto? Ou sempre existe uma evolução possível? Não, eu acho que não. Inclusive, nós estamos vivendo um momento de transição importante. Porque você tem um modelo tradicional de vendas, né, de planner, e você faz a roteirização e vai entregar. E o nível de serviço que você tinha era um serviço já... ou 24 horas, ou até 48 horas. Hoje, você vai ter cliente que vai pedir de manhã cedo para receber à tarde, espalhado. Então, o conceito da roteirização, ela vai também entrar nisso. É uma pressão por serviço aumenta. A pressão vai aumentar. E o drop size diminui também, né? E o drop size diminui. São mais notícia... para quem está na logística, sempre notícia ruim, ó. Drop size aumenta baixo, serviço maior, restrição maior, mão de obra mais difícil. Tudo é difícil agora. Se a gente pensa no conceito todo e acha a tecnologia para nos aportar, nos ajudar nesse processo, fica menos difícil. Eu acho que essa é a ideia, ajudando. Agora, um ponto também que me veio, a gente está falando aqui de uma operação sua que é muito capilarizada, um nível de serviço excelente, reconhecidamente excelente há muito tempo, e muito capilarizada, que depende realmente desse processo. Mas vocês atendem também um monte de cliente diferente. Todo mundo acha que a operação dele é única, ou vocês percebem que tem uma parte que de fato é parecida, assim? Porque tem uma barreira de falar, não, a minha operação você não vai conseguir otimizar. Mas é assim? Eles entendem mais que existe uma base parecida? O que eu vejo assim acontecer é que cada empresa acaba criando o seu processo, né? Porque tem ali as suas restrições a serem atendidas e, em função disso, cada um inventa o seu jeito ali de resolver. Agora, como é que você consegue fazer ferramentas de tecnologia que atendam desde uma operação de varejo a uma operação agro, a uma operação de e-commerce? Você precisa ter ferramentas flexíveis justamente para conseguirem que dentro delas sejam parametrizadas as restrições operacionais de cada tipo de logística, né? Então isso é fundamental. É uma solução igual no limite, mas que tem as alavancas distintas. Exatamente, você vai mexendo ali os parâmetros para atender cada tipo de logística. Jabas, convida aí os gestores que ainda não entraram com o processo de roteirização estruturado. Por que eles têm que entrar? Eu acho que o recado mais simples que eu poderia dar é a minha própria experiência, né? E quando a gente tem um processo sem muita tecnologia, sem muita inteligência, você tinha uma necessidade de frota forte. Desde que você vai evoluindo no conceito todo, hoje a gente consegue entregar muito mais caixa, ou a mesma unidade de caixa com a metade da frota. Então, assim, você consegue de verdade reduzir a tua frota em 50%, 60%, 70% se você usar o ciclo inteiro, o conceito. Isso é vivência na prática, eu tenho isso na prática. Então tem que vir para essa piscina. Então, assim, quem não está ainda, assim, experimenta, faça uma avaliação, faça o bench, vá onde tem essas tecnologias já implementadas, que tem certeza que vai ter resultado. Vai migrar para isso. E o que é uma preparação para entrar nessa tecnologia? Então, quero entrar, eu entro da forma que for, preciso ter uma preparação de dados, como que funciona implementar um sistema? Olha, é até engraçado o que eu vou falar, mas é relativamente simples, tá? Porque se você tiver um time de implantação bem preparado, ele vai no local, vai fazer as entrevistas, vai acompanhar a operação, e aí vai começar a rodar, que é o que a gente fez lá na Sorocaba, vai começar a rodar em paralelo à operação atual, né? Então você vai rodando, vai espelhando e falando, essa aqui seria a sua solução. Como é que tá? Tá legal, não tá legal? A hora que se sentir confortável, aí você vai com 1, 2, 3 veículos para a rua. Tá bem? Então tá bom, agora vamos começar a implementar. E isso, no final das contas, não é um negócio demorado, demora
3, 4 semanas, sabe? Então É muito seguro. é seguro, É muito é seguro. dinâmico E dá resultado. e dá resultado. E ainda tem o ESG que a gente falou, né? A gente falou muito de custo, mas é interessante de ver, né? De condição de trabalho a gente falou, você falou da questão de segurança, né? Do equipamento e principalmente do colaborador. Tem a questão de governança, porque tem uma super visibilidade, fora as questões ambientais. Então, Esforço físico. esforço físico, que eu acho que é algo com a robótica e os cobots aí melhorando. Bom, o tempo voou, queria agradecer demais, Jaba, Giordano, Lara, pela participação. Muito legal esse tema, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Pode falar, claro. Deixa eu aproveitar, eu estou no momento... Agora é o seu jabá. Eu estou na Sorocaba Refresco, nós estamos muito felizes, a gente acabou de ganhar, pelo segundo ano consecutivo, a melhor franquia do sistema Coca-Cola no Brasil. Que é E isso, podemos ser a parabéns. segunda, e estamos concorrendo a ser melhor da América Latina. Olha só. Que legal. Com muita chance de ser. Parabéns. Que legal. E esse é muito legal porque o processo todo, a gente consegue isso porque todos os processos da organização Não só esse, né? entregam resultados. E isso é, obviamente, muito área comercial, trade, marketing, mas o supply tem que estar preparado para atender as demandas. E o supply estar preparado significa que você tem que estruturar processos, buscar tecnologias, Começar a evoluir logística como gerador de e receita. gerar de receita. Esse Muito legal. esse é o Ficar com esse recado final. esse é o Muito bom. espírito. Obrigado, Jabas. Obrigado, Giordano. Obrigado, Lara. E a gente volta para um próximo NS Tech Talks. Muito obrigado.